Boa noite, a paz de Cristo esteja com todos. Vamos fazer uma breve oração para nós iniciarmos nossa celebração de domingo. E hoje eu queria falar com vocês daquilo que Deus colocou no meu coração. Esses dias foram dias bem atípicos, né? Como você deve ter visto. Colocamos nas nossas redes sociais a respeito do acidente que nós sofremos em família. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a nossa experiência de vida, sobre aquilo que passamos. Então, fique comigo hoje, escute essa palavra hoje e guarde ela no seu coração. Vamos orar? Pai Celestial, quero bendizer ao Teu nome, Deus, e agradecer pela Tua presença, graça e amor. Obrigado, Senhor, pela Tua dádiva, Senhor, da vida a todos nós. Obrigado, Deus, porque Tu tens sido um Deus maravilhoso e bondoso, Senhor, com todos nós. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Hoje foi o meu dia de vacinação, como você pode ter também acompanhar pelas redes sociais, né? E eu estava com o nosso cartazinho dizendo a culpa não foi de Deus, faltou vacina, né? Recebi uma série de ligações, mas para que você elucide a questão que eu coloquei, eu pus que a culpa não era de Deus, o fato de terem morrido já 500 mil pessoas aqui no Brasil, né? Por que morreram 500 mil pessoas no Brasil? Porque não houve vacina no tempo certo. Essa é a questão que eu pontuei na nossa frase de protesto. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 28. Vamos fazer a leitura da parte A do versículo. Capítulo 3, versículo 28. Vamos lá? Ora, aquele que é poderoso, Deus, para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Até aí já é suficiente. Hoje eu gostaria de falar pelo menos de 3 coisas. Eu queria que você acompanhasse comigo todo o decorrer desse meu comentário, dessa minha homilia, para que você pudesse ser abençoado por ela. Primeiro eu gostaria de falar que o controle é uma ilusão que nós criamos, que nós temos. O controle é uma ilusão que nós criamos. Em segundo, eu gostaria de falar sobre a mais poderosa ferramenta contra o mal. A nossa maior e mais poderosa ferramenta contra o mal é a alegria. A nossa alegria, a alegria que Jesus nos proporciona. E por último, eu gostaria de falar que a partilha é a dádiva que os pequeninos possuem. A partilha é a dádiva que os pequeninos possuem. Como vocês devem saber, nós sofremos um acidente esse final de semana passado em Guaramiranga. E quando o carro estava descendo, o carro não possui freio ABS, é um carro antigo, um Fiat Uno, ele sempre puxa nas curvas. E numa dessas puxadas onde eu estava puxando para fazer um contrapeso, o pneu escorregou e caiu naquele córrego de água, como eu até coloquei bem claramente no detalhamento na postagem que eu fiz no Instagram e no Facebook. E de repente, quando caiu o pneu da frente, o dianteiro, do lado direito, o outro também do lado direito traseiro caiu. Quando caem os dois, o carro se inclina em direção à parede de vegetação da serra e sai arrastando na parede de vegetação da serra. E foram instantes pavorosos. Por quê? Porque na minha cabeça eu imaginei várias coisas acontecendo. A coluna do carro quebrando, porque estava chocando-se contra a vegetação, vindo em direção à cabeça da Liduína, que estava sentada do meu lado. Eu estiquei a minha mão, coloquei na cabeça da Liduína e puxei ela em minha direção. Olhei para o Jonathan, que estava sentado atrás da Liduína, para que a cabeça dele não batesse na porta traseira, porque ele é muito alto, mais alto que eu, e cortasse também. E segurei o volante com a outra mão e foram instantes assim apavorantes. Mas quando paramos o carro e descemos, estávamos todos ilesos. O carro ficou bastante destruído, bastante amassado e muita coisa empenada, quebrada e realmente inutilizada. Mas saímos ilesos desse acidente. Então, a primeira coisa que eu queria lhe falar hoje é que nós temos uma pretensão de acreditar que temos controle ou que o controle é algo coerente de se proclamar por aí. Não há controle.
Quando nós nos deparamos com a contingência, quando nós nos deparamos com os acidentes da vida, nós percebemos que não há controle para o mundo que está à nossa volta. Não há controle para o mundo que está nem dentro de nós. Quem dirá à nossa volta? Aí você diz, não, claro que há controle. Tá? Então, me responda uma coisa, você poderia parar de respirar agora? Não, você não pode parar de respirar agora. Você não pode dar um comando ao seu cérebro e dizer assim, eu não vou mais respirar daqui por diante. Não. Respirar é um ato involuntário. Você não escolhe respirar ou não. Assim como o seu coração bater, você também não escolhe. Eu vou parar o meu coração agora e não vai mais bater. Você não escolhe. Exatamente assim, a vida é algo ao qual nós não temos nenhum controle. Não há controle. O controle é uma ilusão, o controle é uma perspectiva que nós criamos para tentar explicar algumas coisas em nossa volta. E normalmente atribuímos a Deus esse controle. Por quê? Porque quando atribuímos a Deus, acreditamos que estamos nos aproximando de favorecer a nossa vida por esse controle também. Afinal, se Deus tem um controle, e se nós somos seus filhos, temos que ter algum tipo de vantagem, de privilégio nesse controle. E essa talvez seja a grande intenção da religião, ao implementar uma perspectiva de controle. Mas não há controle. Sabe bem disso. Não há controle em nada, não há controle nos eventos à sua volta, não há controle naquilo que acontece em torno de nós. É completamente absurdo. Tudo que está à volta é absurdo. O desenrolar da vida é absurdo. O desenrolar do mundo é absurdo. É contingente, é circunstancial, é completamente imprevisível. O amor é imprevisível, a alegria é imprevisível, o luto é imprevisível, a tristeza é imprevisível. Nós estamos experimentando isso com Covid. As pessoas têm perdido muitas pessoas amadas, simplesmente sem nenhum motivo. Ficam doentes e não voltam mais. Então, não tente jamais racionalizar o absurdo. É impossível. O que nomeamos de controle, o que denominamos controle, é a nossa tentativa de explicar racionalmente o absurdo. E é uma tentativa frustrada. Não há controle. É a primeira coisa que eu queria falar para você hoje. A segunda questão que eu queria falar para você acontece em seguida. Quando o carro parou, quando comecei a puxar as pessoas de dentro do carro, meus filhos, a minha esposa, porque estava inclinado e encostado na parede da serra, e vi que todos estavam ilesos, eu senti uma alegria profunda no meu coração. Uma alegria que é inexplicável sentir. E eu queria falar para você exatamente sobre isso. Quando eu falo que meu coração estava cheio de alegria, eu falo para vocês, em outras palavras, que não existe uma coisa maior, mais poderosa, mais agressiva em relação ao mal do que a alegria. Do que nos alegrarmos pela vida, do que nos alegrarmos pelo que está à nossa volta, do que nos alegrarmos por aquilo que ficou, por aquilo que permaneceu, por aquilo que precisamos dar continuidade. Não existe algo mais poderoso do que dizermos e declararmos diante de todos que estamos aqui e somos felizes e amamos o mundo, e amamos as coisas à volta, e amamos aqueles que estão perto, e os amamos intensamente, ainda que seja por breves e momentâneos instantes. Isso é o reino de Deus, isso é a alegria do reino de Deus, que prevalece contra todo o mal. Não esqueça disso. Quando eu falo assim, em outras palavras, eu falo para você que isso é mais poderoso que tudo. Gente, eu não pensei em nenhum momento sobre prejuízo, sobre coisa alguma. Eu pensei sobre dano físico. E quando eu vi que não tinha nenhum dano físico, eu tive vontade de pular, de alegria. Eu tinha acabado de sofrer um acidente. E o que acontece logo em seguida? Instantes em seguida ao meu acidente. Era tarde da noite, já eram mais de 11h30, e tinha pouquíssimas pessoas na pracinha que fica na parte superior da serra. No entanto, gente, para o primeiro carro, pergunta como estamos, dizendo, não, estamos todos bem e tal, oferece carona. Para o segundo carro, pergunta como estamos bem, passa o terceiro carro,
e de repente a gente estava rodeado de pessoas. E eu digo a vocês que foi muito rápido, porque quando o carro parou, o pneu ficou secando. O pneu dianteiro estava secando, porque ele amassou o ar e ficou secando. Pois em questão de minutos, uma das pessoas que estava lá, naquele grupo, um homem enorme, de coque aqui no cabelo, cabeça raspada, organizou uma remoção do veículo da vala. E isso aconteceu rapidamente. Tiramos a parte traseira do carro, depois a parte dianteira. E apesar de muitos não estarem motivados a fazer, muitos estavam dizendo que não ia dar para fazer, muitos estavam dizendo para esperar o reboque, ele simplesmente removeu, com todos, com ajuda, o veículo dali. E eu fui dirigindo até a casa onde eu estava hospedado. Quando eu cheguei na casa onde estava hospedado, o pneu terminou de secar. Então, eu queria dizer para vocês que muitas vezes o mal vence. O mal triunfa sobre nós. Não porque perdemos, não porque temos prejuízo, não porque a gente sofre, não. O mal vence sobre nós porque perdemos a nossa alegria. Porque não nos esquecemos das coisas mais importantes. Porque deixamos de lado aquilo que é de ouro na nossa vida. E deixa eu te chamar hoje a essa responsabilidade. Não esquece do bem mais precioso que você tem. Não esquece dos bens mais preciosos que você tem. Não esquece da beleza que está em sua volta. Gente, quando eu sofri o acidente, todo mundo queria me pegar, todo mundo queria ir lá, tanta gente se ofereceu o Edmilson, se ofereceu o Félix, se ofereceu o André, se ofereceu tanta gente se ofereceu, o meu irmão que foi me pegar. Mas uma das coisas que eu fiz questão de fazer foi de continuar lá onde eu estava. E a gente aproveitou o máximo que pôde da casa onde a gente alugou. E nós pudemos bater muitas fotos, tomar banho de rio, tomar banho de cachoeira. O carro estava lá todo amassado e a gente foi caminhando, porque a gente não pode deixar a nossa alegria de lado. Não pode mesmo. Existe sempre algo que vai restar e que vai nos dar força para continuar. Eu sei que muitas pessoas têm vivido situações bem distintas e têm sofrido muito por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus ama você demais. Não esqueça disso. Se existe um motivo hoje para você se alegrar, é que Ele ama você. Por último, eu queria falar o seguinte. A gente descobre, quando a gente tem um dano material, que a partilha é uma dádiva dos pequeninos. Eu estou assim, numa situação bem complicada, porque eu preciso procurar peças e o veículo está faltando algumas peças. Eu estou procurando essa semana, ainda vou procurar, e a gente sai procurando em lugares onde tem mais barato, sai pesquisando, e não são perto uns do outro, são longe. E sabe o que aconteceu, gente? Teve pessoas que me ofereceram, pelo menos 2 pastores me ofereceram um carro para mim procurar as peças, mas antes disso, antes dessas pessoas me oferecerem, tem uma irmã da nossa igreja, muito simples, que ela perdeu o marido recentemente de Covid, um senhor também que era daqui da igreja, o seu Expedito, um senhor maravilhoso. E elas ambos ficaram doentes, sendo que ele partiu e ela ficou. E o seu Expedito havia trabalhado o último período da sua vida e comprado um outro carro, um carro mais novo, um Fox. Estava até na garagem. E ela me ligou, essa irmã, e disse assim: pastor, o senhor está sem carro. Eu não tinha atentado para isso. E eu não sei dirigir, pastor, o carro é meu. Eu não quero que o senhor se envergonhe, eu quero que o senhor pegue o carro e fique resolvendo as suas coisas. Gente, quem tem esse coração, a não ser aqueles que sabem quem é Jesus? Então, eu queria te desafiar hoje a olhar para os pequeninos e a descobrir neles a dádiva da partilha. Descubra a partilha através dos pequeninos. Eles têm muito a nos ensinar. Então, eu quero encerrar por aqui. Eu quero fazer uma oração por você, para te abençoar nesse domingo.
estou aqui gravando da igreja. A nossa esperança é que logo em breve a gente volte, provavelmente em agosto. Eu acredito que em agosto já tem uma boa parte da população sido vacinada, então a gente pode já voltar a ter os cultos presenciais. A minha esperança é essa. Nós não somos muitos, mas com todas as medidas de segurança, já tendo a igreja praticamente toda vacinada, a gente já pode pensar nisso. Então, a gente vai fazer uma limpeza, fazer um mutirão, dar uma organizada aqui no templo para poder a gente voltar com os cultos. Eu estou morrendo de saudade de você. Ainda fica aberto o convite para a gente fazer a ceia presencial na sua casa. Eu vou lá com todos os cuidados, você compra os elementos e aí você me convida, eu vou na sua casa e a gente vai realizar a ceia do Senhor. Então, fica com o Senhor, viu, meu irmão? Fica com o Senhor nessa noite. Vamos orar para a gente encerrar? Pai Celestial, quero bendizer ao Teu nome e Te agradecer por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, pela Tua graça maravilhosa derramada sobre nós, pelo Teu amor, Senhor, que é inexplicável. Deus, Tu faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Só que a gente não tem capacidade de descrever, de nomear, de explicitar. A gente simplesmente sente, Deus. Sente no coração como Tu faz. E sente uma alegria inexplicável que enche a nossa vida. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado de verdade. Levante a mão para o céu. Que o amor de Deus, nosso Pai, possa ser derramado sobre a vida de cada um de vocês. Que a graça de Jesus, Seu Filho, seja o nosso baluarte, aquilo que nos fortalece, a nossa fonte de vida, e que o Espírito Santo possa iluminar os olhos de cada um e acender a chama nos vossos corações, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um, fique com Deus e uma paz de Cristo, uma ótima semana a todos.